Eu não vi nada, Trace. Pra mim ele se recolhe todo. Pra mim ele se recolhe todo. Na hora que ele vem, ele se recolhe todo. E o contato é inevitável. Cuidado! Segura que eu vou checar. Segura. Já formei o que é. Espera, já informei. Eu quero uma de lado pra ver se tem esse contato, tá? O Kaká, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. E aí existe um contato inevitável. Mas ele já tá caindo. Velocidade Antes do real, contato. tá? Mas não foi pra mim Tá, faltoso. em velocidade normal. Pra mim não Já foi tá aí? faltoso. Eu não preciso de ninguém volta. Pelo amor, eu não preciso de ninguém volta. É que veja que ele chuta, atinge o braço e o peito do atacante. É, pra mim ele acerta. Calma, já avisei. Porque ele não pega a bola e ele acerta o corpo Agora do dá uma jogador, média pra tá? ver, Em velocidade dá uma normal. média. Foi o que eu vi. Ele Ele tenta vai descer a recolher bola e o contato é inevitável. Pra mim. E o ponto de contato tá na área, tá? dentro da área. Para. Isso. Aqui, ó. Ele Pronto, está o na ponto área. é esse. Tá? Deixa ele olhar lá, calma. Arleu, Oi. vou te recomendar uma revisão para possível pênalti, tá? Do Kaká. Eu só vou checar o app rapidinho. Você vai ver que o jogador ele não recolhe, ele põe a perna, tá? E aí acerta o peito do jogador. Não chegou na área. Só tô terminando. Não abre o telão ainda. Já tá lá. Aí, vou soltar o lance pra você, tá? Esse é o movimento do jogador, tá? Agora eu vou colocar em velocidade normal. Tá. Pega a lateral, pega ela lateral. Pega a jogada. Isso aí. Já tá lá, Vamos pra ele. Agora é uma fechada. Já tá lá, por favor. Uma fechada. Uma fechada você Pode ser tem, a dois uma que a gente fechada já trabalhou? atrás. Já A tá 2, quase eu vou ali te foi dentro da passar área. 2, tá? Senta lá, senta lá. Tá bom. Velocidade normal, sempre normal. Ok. Ô, Trace, Seguindo normal. eu vou voltar com tiro penal sem cartão, porque pra mim é uma jogada imprudente do Kaká, ok? Perfeito, concordo. E o 14 do branco já tá tirando. Beleza. Eu não vou deixar de falar isso, porque o Corinthians tem a fama de ser ajudado e o Corinthians é afanado em todo jogo. Correr atrás depois de ter sido roubado é muito mais difícil. Se tivesse 0-0, o Corinthians tinha ganho o jogo. E a gente não estava falando nada disso. Então vamos lá. Pé alto sem contato, como se aplica a regra 12? Se um jogador levanta o pé em altura perigosa, por exemplo, na altura da cabeça, perto de um adversário, mas não o atinge, a jogada pode ser punida como jogo perigoso sem contato físico. É definido como qualquer ação que tente jogar a bola de maneira que possa causar lesão a alguém, inclusive ao próprio jogador. Mesmo sem contato, se o árbitro entender que houve risco à integridade física do adversário, ele pode apitar falta indireta contra o autor do movimento perigoso. Até ontem um colega fez a pergunta para o Kaká, mas será que você não correu um risco ali, a hora que você foi levantar o pé daquele jeito lá, né? Não sei qual foi o repórter que fez. Ele falou assim, quem está de fora é fácil, né? A gente que está lá dentro, que o Kaká não gosta muito da entrevista, né? Ele dá umas respostas atravessadas, né? Que o cara falou que ele colocou em risco. Ele não acertou o cara, mas poderia ter acertado. Então o cara falou, pô, será que não dava para evitar? O cara não foi assim, claro, assim, né? Ele falou, pô, mas eu fui numa loja da Ferrari ontem, eu não comprei, mas poderia ter comprado. Então, mas eu sei que você poderia ter comprado. Eu tô falando do lance do Kaká ontem. O colega ontem mas poderia ter acertado, é brincadeira. Se não dava para ele ter evitado esse tipo que era um risco, ele podia ter acertado o cara. O jogador tem que ter a consciência. Aí ele respondeu, tudo bem, quem está dentro de campo, sabe que enfim, vamos embora. Tem um especialista em arbitragem no Twitter, chama @soudoapito. Eu fiz questão de pegar o vídeo dele, tô dando crédito aqui, Sou do Apito. Mais nova vítima do protocolo Sintra Bassol. Esse pênalti marcado para o Bragantino é uma vergonha. O defensor do Corinthians não chuta o atacante. Talvez o árbitro e o VAR tenham interpretado como uma obstrução ali do defensor. Mas antes mesmo de ter o contato ali com o defensor do Corinthians, o atacante do RB Bragantino dobra o do joelho, simulando a queda. Nada que possa ser considerado falta nesse lance e muito menos pênalti. E o árbitro viu isso em campo. Mas o protocolo Sintra Bassols obriga o VAR
a recomendar a revisão nesse tipo de lance. Vale ressaltar que esse é o terceiro pênalti bizarro só nesse Campeonato Brasileiro, marcado pelo glorioso ali Bruno Arleu de Araújo, que é árbitro FIFA, acreditem. Primeiro foi aquele para o Palmeiras contra o Sport, absurdo. O segundo foi aquele do Grêmio, marcado para o Grêmio contra o Bahia. E agora esse a favor do Red Bull Bragantino contra o Corinthians. E por que eu falo do protocolo Sintra-Bassols? Porque o Sintra quis revolucionar o VAR brasileiro. Apoiado pelo seu chefe do VAR, o Péricles Bassols, que era o chefe do VAR com a antiga gestão, a gestão do CNM, e ele manteve o seu excelente trabalho para a sua gestão, passou-se a ter muito mais recomendações do VAR nessa gestão, desconfigurando o principal fundamento da criação do VAR, que era corrigir erro claro e óbvio. Mesmo que você considere esse lance pênalti, que já é um absurdo imenso, você considerar isso aqui um erro claro e óbvio é uma insanidade, na minha opinião. Parabéns ao Rodrigo Sintra e ao Péricles Bassols por piorarem o que já era muito ruim, que é o VAR brasileiro. Hoje, o prejudicado foi o Corinthians, mas amanhã pode ser o seu time. E para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue aí. @soldoapito, dando crédito aqui. E ele não é um perfil de Corinthians, não é um perfil de corintiano, ele não é corintiano, falando do absurdo que foi a marcação desse pênalti. O VAR tem que se meter quando é erro claro e óbvio. A bola saiu, não saiu, entrou, não entrou, impedimento, não impedimento, cartão vermelho porque o cara deu um soco na cabeça do outro, o árbitro não viu. Ali é árbitro no campo, amigo. O VAR não tem que se meter. Mas em algumas bolas, realmente, eles não são aquele time da reta final do Brasileiro do ano passado, que cada bola era como se fosse a última bola da final do campeonato. Eles não estão mais daquele jeito, não. Eu acho que falta um pouquinho de motivação. Isso pode ser confusão política, atraso de salário, Memphis faltando no treino, um jogador não falando com o outro. O clima não é bom. 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 Aonde? Falando, tem gente perguntando. É, entre os jogadores. Entre os jogadores? Não tô falando que um tá brigado com o outro, tá? Tô falando que o clima não é bom, com atraso de salário, com diretoria que ninguém sabe quem é, o presidente aparece lá, ninguém nem reconhece o presidente, o vice-presidente ninguém sabe quem é, diretor de futebol não tem, diretor financeiro ninguém sabe quem é. O clima não é bom. Daí o Memphis não vai porque atrasou o salário dele, ele falta no treino. Daí o outro também se sente no direito de faltar no treino. O clima não é bom. Não é aquele grupo unido, vamos em prol de um objetivo e tal. Não é. Então, precisa avisar os bonitinhos que até dia 9 vai ser isso aí no mínimo. Até dia 9 de agosto vai ser isso. Vai ser um presidente que pode ser que não seja o presidente, mesmo que o outro não volte, pode ser que o presidente que está agora não seja ele. Então alguém precisa chegar e falar, então, meus amigos, é o seguinte, ok, concordo, realmente é uma bagunça, são 4 diretores financeiros, uma hora é um diretor de futebol, sai, volta, uma hora estava lá o Caio, não tem mais o Caio, uma hora ela não sei quem, mas não tem mais não sei quem, daqui a pouco pode ser que volte todo mundo, eu sei que essa bagunça, mas vamos se concentrar aqui na nossa aqui, vamos dar um gás a mais. Para aqueles que falta qualidade técnica, tentem compensar com garra e vontade a mais. Porque a torcida ontem, vocês acham que faltou vontade para vocês hoje? Não, a gente correu, a gente deu o nosso. Puta, precisa dar mais. É aquilo que você falou, talvez em alguns lances faltou aquele a mais. Então vai ter que ter o a mais. E essas questões extra-campo não podem impedir que o a mais seja dado. O William Souza não entendeu o que eu falei. Eu vou tentar explicar de novo para você, tá, William? Só para você. Ele falou, sexta-feira o Corinthians postou os caras jogando bobinho na maior resenha. Como o clima não é bom. Primeiro que jogar bobinho na maior resenha, eu jogo até com os meus inimigos, se eu quiser. Né? Eu vou jogar bobinho, dou risada, tal. É que nem aqueles caras que falam, como que o cara tá triste? Postou uma foto ele sorrindo? Como é que ele tá triste? Né? Isso aí é ridículo. Agora, eu não falei que um não gosta do outro, William, vou desenhar para você. Eu falei que o clima não é bom porque os caras não receberam salário, teve atraso, porque eles não sabem quem é o diretor,
porque eles não sabem quem é o presidente, porque o seu Memphis faltou no treino. Eles podem jogar bobinho a vida inteira, na maior resenha, pode dar risada, pode contar piada um pro outro, legal pra caramba. Agora, na hora de correr, na hora do jogo, não corre como devia correr, entendeu? Senão, se você quiser, eu explico de novo, William, não tem problema nenhum, estamos aqui para isso. O Dorival, com classe, deu uma puta de uma cobrada na diretoria, no Fabinho, dizendo que ele cobrou reforço pro ataque e não veio ainda. Vejam ouçam o que ele falou. Isso foi uma puta de uma cobrada na diretoria, dizendo que aquilo que foi combinado não aconteceu. Foi isso que ele falou. Ó, Fabinho, no primeiro dia do... vou voltar mais. Ofensiva lá no Ceará. Obrigado. Ainda não teremos Yuri, não teremos Memphis e não teremos o Romero. Nós temos que encontrar um caminho, temos que trabalhar. Eu volto a falar para vocês que tudo que eu havia conversado com a diretoria do Corinthians e principalmente com o Fabinho, no primeiro dia, no primeiro encontro que tivemos, nós continuamos respeitando tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi conversado. Não fico a todo momento questionando o porquê de uma coisa ou outra ainda não ter acontecido. O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido e nós temos que valorizar aqueles que aqui estão tentando encontrar soluções aqui dentro, internamente, num processo que ele é moroso às vezes, mas ele alcança resultados. Eu tenho uma confiança muito grande que os resultados começaram a acontecer por aquilo que a equipe vem mostrando em campo. Tá bom demais. Obrigado, Dorival. Tudo aquilo que foi combinado com o Fabinho, eu não fico cobrando toda hora por que não vem acontecendo aquilo que foi combinado. Obviamente ele cobrou reforços, obviamente ele cobrou atacantes, obviamente esses atacantes não chegaram e obviamente o Dorival tá puto com isso, né? O Corinthians está tentando contratar um extremo esquerdo, o Corinthians está tentando contratar um centroavante para ser reserva do Yuri. Obviamente também não tem dinheiro para isso, não é porque o Fabinho não quer, porque o presidente não quer, ou porque eles não gostam de atacantes, porque eles preferem zagueiros. Não, é porque não tem dinheiro, lógico. Mas se vira, né? Senão qualquer um podia estar lá. É a mesma coisa que eu falo para treinador. Quando o treinador em coletiva fala para mim, você faria melhor? Eu falo, claro que não, senão eu estaria aí ganhando 500 mil reais, e não aqui ganhando 5 mil. Né? Se eu faria melhor que você, eu estaria aí, não aqui. É a mesma coisa. Se eu fizesse melhor que o Fabinho, eu estava lá ganhando o salário dele, não o meu. Então ele tem que se virar lá sem dinheiro. O presidente tem que se virar sem dinheiro para contratar jogador. Não sou eu que tenho que dar a solução, senão eu estava lá ganhando 100 mil, 150 mil, 200 mil reais por mês. Mas tem que se virar. Se prometeu o reforço para o treinador, cadê o reforço? Cadê o atacante?